Olá! Neste vídeo vamos falar sobre acolhimento com classificação de risco na atenção primária à saúde. O acolhimento com classificação de risco é uma forma de organizar o acesso de forma a garantir que aqueles que têm maior urgência sejam atendidos com menor tempo de espera. O objetivo de classificar o risco não é decidir quem será e quem não será atendido, e sim acolher a todos, sendo que aqueles que têm maior urgência devem ser priorizados. Assim, o acolhimento com classificação de risco é uma forma de tentar garantir um acesso universal e com equidade. Para a priorização do atendimento na atenção primária, devem ser considerados o grau de sofrimento físico e psíquico de cada usuário. Os usuários com sinais de maior gravidade, maior risco de agravamento do seu quadro clínico, maior sofrimento, maior vulnerabilidade e que estão mais frágeis devem ser priorizados. Definimos 3 cores. O vermelho se enquadram, normalmente os casos são os casos mais graves. Normalmente o que se enquadra aí são casos de uma falta de ar importante, dor no peito, paciente que chega com sinais de crise hipertensiva, são verificados os sinais, o paciente está com uma pressão acima de 180 por 110, pacientes com sinais de infarto, com sinais de derrame. Então esses pacientes já se passa diretamente para o médico e se vê a necessidade de intervenção na unidade ou de o paciente ser encaminhado para o SAMU, para algum outro transporte que o município oferece para serviços de urgência e emergência. Os casos enquadrados na cor amarela, são os casos como uma dor de garganta com dificuldade de alimentação, otites, diarreia, que o paciente já apresenta há uns 2-3 dias, uma lombalgia moderada, grave. Isto. Esses casos, o paciente já é orientado que são casos importantes, que são casos que ele vai ser visto, que se tiver algum caso vermelho vai ser passado na sua frente, ou se não, esses casos amarelos então serão a seguinte prioridade. E os casos então verdes, aí entram várias orientações em saúde, aí entram as pessoas que vêm para mostrarem, estão se sentindo bem, mas estão trazendo os exames que foram feitos, pacientes que têm dúvidas sobre a amamentação, pacientes com rinite, pacientes com IVAs, aí tem várias situações que se encaixam. A classificação de risco deve ser implantada de forma pactuada com a equipe e com os usuários, para que fique claro para todos quais os critérios utilizados e o seu propósito. E aí a gente se deu conta que era preciso também informar a população de que havia necessidade de uma mudança, assim, de a gente organizar melhor o fluxo, o atendimento, no sentido até de eles se darem conta, de que os problemas são diferentes, de que daqui a pouco um vizinho que estava com dor no peito, mas que chegou bem depois, teria que realmente ser atendido primeiro do que um que veio para tirar uma dúvida a respeito de um exame ou de troca de medicação. Então foi, de certa forma, até um processo de educação popular, assim, da pessoa se enxergar o outro. E como a equipe pode se organizar para classificar o risco? Não existe um único modo de estruturar o acesso para realizar a classificação de risco. É necessário que a equipe reflita sobre a melhor maneira de se organizar. E aí a gente então pegou alguma literatura e aí a gente na verdade construiu de acordo com as demandas que nós tínhamos. Então em reuniões de equipe a gente fez um levantamento com todas as pessoas da equipe, quais eram os problemas que surgiam mais no nosso dia a dia. Era cefaleia, era febre, dor de garganta, dor de ouvido. E aí através desses levantamentos é que daí a gente foi classificando. Então foi uma coisa bem assim específica, do nosso dia a dia. E aí a equipe definia, se uma gestante chegar aqui com sangramento, a gente vai classificar ela como verde, amarelo ou vermelho.
né? Então foi construído junto, claro, não só do que a gente imaginava que era, mas aí comparando com o que a literatura estava nos mostrando, a gente começou a definir. A comunicação entre os membros da equipe é essencial para que a classificação de risco possa ser efetiva, garantindo desta forma uma discussão conjunta dos casos para a tomada de decisão. Importante e é fundamental a dupla, né? A consulta enfermagem e consulta médica. Eu acho que esse trabalho só dá certo se realmente o enfermeiro, né, o profissional enfermeiro está junto na retaguarda do acolhimento, né? Porque se esse profissional não está junto, esse processo todo ele não evolui, né? Então eu acho essencial, acho muito importante, eu acho que aqui nessa unidade deu certo por causa disso. Com relação à capacitação dos técnicos de enfermagem, a gente não tinha nenhum protocolo. Nas reuniões de equipe, a gente discutia muito os casos que aconteciam e às vezes no próprio andamento dos atendimentos, se a gente identificava alguma coisa que tinha sido classificada de uma maneira equivocada, naquele mesmo momento a gente aproveitava a situação e conversava com o colega e discutia, por que tu achou que ele era amarelo e não verde, ou enfim, verde e não amarelo, e aí a gente trocava uma ideia e esclarecia, né? A classificação de risco é usada há bastante tempo em pronto atendimentos e emergências, utilizando protocolos, a exemplo do Manchester. Na atenção primária, a classificação de risco é ainda algo novo e traz muitos desafios, pois não devem ser considerados apenas critérios clínicos, mas também a vulnerabilidade social. Então, como exemplos que a gente pode dizer em relação a essa avaliação de risco e vulnerabilidade, que não necessariamente ela usa somente dos padrões estipulados biomédicos, né, de temperatura, pressão, frequência cardíaca e respiratória, a gente vai ter situações como, por exemplo, assim, a gente tem pacientes que têm algum sofrimento psíquico, algum tipo de agitação psicomotora, que não se encaixariam em nenhum fluxo padrão de classificatório de cores e que também não se encaixam muitas vezes em padrões de agendamento, né? Por exemplo, ele não vai chegar no horário que tu estipulou, ele não vai marcar por telefone, por e-mail, ele vai simplesmente chegar na unidade e pela equipe conhecer ou desconhecer, inclusive, por nunca ter visto esse paciente, ou também assim por conhecer pelo vínculo que o agente comunitário, o técnico, o médico tem com aquele paciente, sabe que ele, por exemplo, ele não esperaria 2 horas para ser atendido porque ele tem um sofrimento psíquico, uma agitação psicomotora, uma ansiedade que faz com que ele levante da cadeira e vá embora. Da mesma forma, aquela mãe que nunca traz a criança na consulta de puericultura e daí, graças a uma abertura que a equipe está dando, abrindo a sua demanda, ela traz a criança por uma tosse. Só que tu tens, daqui a pouco, a tua agenda está lotada e tu só poderia atender ela à tarde. E ela diz, olha, eu não posso porque eu trabalho à tarde. Essa é uma situação prioritária, porque essa criança nunca mais foi avaliada, então é a oportunidade que tu tem de refazer o vínculo com essa família, de tu pesar a criança, de tu trabalhar as demandas dela, através de uma situação clínica que chegou, que não necessariamente, mais uma vez, não classificaria nem como vermelho, nem como amarelo, talvez como verde, e poderia ser colocado para 2, 3, 4 horas depois. Mas a equipe tem essa sensibilidade e consegue captar e pegar essa criança e dar atenção e dar a consulta. Ele não classificou em verde, nem amarelo, nem vermelho, mas ele é um paciente que a gente precisa dar uma atenção porque a gente tem que trabalhar com equidade, né? A determinadas pessoas a gente vai fazer fluxos diferenciados para essas pessoas.